Primeiro que tudo, aspecto importante, e que pode ser um sinal para o que aí vem em termos 10 de março. Diminuiu a abstenção. A abstenção dos Açores, eu não fui ver, por acaso não consegui ver se no dia nas últimas eleições chovia ou não, porque às vezes quando chove muito nos Açores é um fator que tem consequências na abstenção. Sim. Eu lembro-me que já houve eleições em que se falou do mau tempo como sendo um fator problemático nos Açores. E aliás, ontem de manhã já não me recordo quem era o líder político que apelava a que fossem votar de manhã antes que o tempo piorasse. Porque nos Açores são as ilhas onde todos os dias há 4 estações, claro. Não é? Quem quer que já visitou os Açores sabe que são dos encantos das ilhas, é que nós podemos ter 4 estações. Olha, já me aconteceu uma vez ser convidado para um almoço na casa de umas pessoas muito simpáticas, e quando chegámos lá eles tinham posto 2 mesas, uma mesa no interior e outra mesa cá fora. Porque tinha chovido desalmadamente de manhã e depois à tarde comemos cá fora e fui tomar banho à praia que ficava em frente. Enfim, só porque aquilo de facto é assim, os Açores é um bocadinho diferente. Mas feito este parênteses, o aumento de participação parece-me significativo e pode ter várias explicações. Uma explicação é uma eleição em que mais dramatizada, no sentido em que tinha havido um governo que tinha caído e, portanto, havia uma mobilização por causa disso. O que talvez tenha traduzido no facto de aquilo que, olhando para os votos, o que aconteceu? O PS até manteve a votação, não perdeu votos, e os outros partidos, sobretudo a AD e o Chega, cresceram cada um deles à volta de 5 mil votos. 5 mil votos na Madeira é bastante, não é? Uhum. Ou melhor, nos Açores é bastante. O aumento de participação foi 11 mil votos, portanto, basicamente todo o aumento foi para o AD e o Chega. Foram votos que vieram de onde? Vieram de transferência ou vieram da abstenção? Talvez com um estudo mais fino, freguesia a freguesia, se consiga perceber. Eu não sei responder agora a isso, para se perceber onde é que eles vieram. Mas já há aqui um elemento que é relevante, que é um aumento de participação num momento destes, neste caso concreto, favoreceu quem estava no governo e quem tinha sido derrubado. Repara, não é muito diferente do que aconteceu aqui há 2 anos em Portugal, quando quem estava na mesma situação era o governo de António Costa. Parece ter havido, de novo, uma capacidade do Partido Socialista de apelar ao voto útil e por isso prejudicou sobretudo o Bloco, que é o partido mais sensível, cujo eleitorado é mais sensível ao voto tático, digamos assim. O PCP é sempre diferente, o PCP é menos sensível ao voto tático e aguentou-se relativamente, quer dizer, aguentou-se, não conseguiu eleger, mas aguentou-se, ficou mais perto de eleger do que tinha ficado da outra vez, mas em termos de votação aguentou-se, e nesta diminuição da abstenção, e por isso é que eu digo que temos que ir ver ao nível das freguesias e eu não consegui fazer esse trabalho, é preciso ver se isto foram votos que foram em boa parte para o Chega. Porque entre o PS e o PSD há muita transferência de votos. O Chega duplica a votação e há muita percepção de que o Chega consegue ir buscar muitos votos à abstenção. O que se compreende bem. O Chega é um partido de pessoas zangadas. Essas pessoas muitas vezes abstinham-se, tinham tendência a irem para a abstenção e agora se calhar estão a ser recuperadas para o voto. Outro elemento que eu achava que terá que se ver, mas aí provavelmente só com sondagens pós-eleitorais, é como é que isto se distribuiu por clãs etários, porque uma das coisas que está mais em aberto para as próximas eleições, ou está-se a tornar algo muito presente nas próximas eleições, é que temos uma clivagem etária fortíssima atualmente no nosso eleitorado, com os mais velhos, e quando digo mais velhos são, olha, os da minha idade, já têm mais de 65 anos, a votarem muito à esquerda e muito Partido Socialista, e os mais novos a votarem muito mais à direita, na AD e sobretudo na IEL, em termos de peso da direita, mas também no Chega. Em termos de número de votos, claro, o Chega até tem mais jovens do que a IEL, mas a IEL em termos proporcionais tem muitos votos de novos. Não sei se isto se passou ou não também nos Açores, mas nos Açores, sendo diferente do resto do país, é sempre um laboratório, porque há uma eleição
E há muita tentação hoje de dizer que não façamos leituras nacionais, quer dizer, antes das eleições era tudo leitura nacional. E agora, de repente, já não convém falar das leituras nacionais. Claro que há leituras nacionais, claro que as pessoas estão a olhar para os Açores. E aqui a questão central, mais uma vez, é o Chega, para variar, não é? Porquê? Eu recordo que há quase 4 anos, não é? Portanto, 3 anos e tal, quando José Manuel Bolieiro fez aquele governo, aquela geringonça de direita, digamos assim, portanto, com o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal, foi à altura em que um conjunto de personalidades situadas à direita assinou um texto conjunto, não sei se te recordas, já não sei onde é que jornal foi publicado, não sei se foi no Público, se foi noutros sítios. Eu creio que foi no Público. Foi no Público, no fundo a dizer, isto não pode ser. E na altura houve até bastante desconforto por causa dessa conversa com o Chega. Nós, passados estes quase 4 anos, ficamos que, apesar do Chega se ter parcialmente desfeito, eram 2 deputados, um saiu muito depressa, o Chega acabou por aguentar o governo mais tempo do que a própria Iniciativa Liberal, que saltou mais cedo deste comboio. E há aqui uma coisa que eu acho que é muito significativa. Quando o orçamento dos Açores foi chumbado, ao contrário do que diz a Constituição da República para o continente, não implica imediatamente, quer dizer, o Governo Regional dos Açores tinha quase que a obrigação de apresentar outro orçamento. Portanto, ir para eleições foi uma opção clara de José Manuel Bolieiro, que não quis negociar com o Chega o apoio que precisava ter para aprovar um novo orçamento. E isto foi uma coisa que deu-se pouca atenção, e muita gente até achou, mas ele está a jogar com o fogo, está a arriscar muito, porque se calhar o melhor era tentar não precipitar mais eleições, aguentar-se e tal, e até suspeitou-se que era essa a vontade do Presidente da República, mas acabou por preferir ir para eleições, precisamente para não ter que estar a ceder mais isto e mais aquilo e mais aquele outro, porque a posição do governo anterior é muito diferente da que tem hoje, não é? É a diferença entre o primeiro governo de António Costa e o segundo. O primeiro era um governo de António Costa, em que António Costa tinha menos deputados do que o PSD, ou melhor, o Partido Socialista tinha menos deputados que o PSD. O segundo é um governo em que o António Costa não tem maioria absoluta, mas tem mais deputados do que o PSD. Portanto, é uma situação mais parecida com essa. E, portanto, isto permite, quer dizer, este resultado, como eu disse, contrariou as expectativas, houve sondagens, vamos falar um pouquinho sobre elas, até porque temos cá um convidado hoje que nos vai ajudar a perceber o que se passou, não é? Mas houve sondagens que davam a vitória ao Partido Socialista nos Açores, e depois aconteceu o contrário, e isso também é relevante, porque eu acho que uma das vitórias de Montenegro ontem foi, ele não falou disso, penso eu, não reparei, mas uma das vitórias de Montenegro ontem foi, de alguma forma, contrariar as sondagens. Portanto... Falou, pronto, já me estava... Tantas declarações, já me baralho. Sim, creio que ele, a certa altura, aborda a questão das sondagens. Sim, mas diz que conta os votos de expectativas, não é? Aqui há uma questão que é... Montenegro tem um problema com as sondagens e vai continuar a ter. Eu não creio que de um momento para o outro ele vá aparecer ou a AD não descola, as sondagens mostram que não descola. Tem um problema. E agora tem um discurso. Sim, antes não tinha, e agora tem um discurso. Agora tem um discurso. Antes tinha um problema, agora tem um discurso, portanto tem essa vantagem, não é? Portanto, para ele isso é importante. Eu não sei se vai haver alterações nas sondagens, mas há aqui um elemento que me parece muito relevante e que talvez ajude a explicar o que se passou nos Açores, que é onde é que estão os indecisos. Todas as sondagens apanham sempre muitos indecisos que declaram que estão indecisos e indecisos que optam por não responder. Os segundos ainda são fáceis de perceber quem são, os primeiros perdemos-los. E uma das dúvidas que eu tenho, ou melhor, uma intuição que eu tenho, é que hoje em dia há mais indecisos
na metade direita do eleitorado, isto é, pessoas que ainda não sabem em qual dos 3 partidos vão votar, portanto, é evidente que em níveis diferentes, Chega, Iniciativa Liberal e AD, do que à esquerda, onde mais ou menos as escolhas estão feitas, porque há alguns que são fiéis de sempre, quer ao Bloco, quer ao PCP, e, portanto, haverá com muito alguma indefinição entre o Bloco e o PS, mas menos. E, portanto, quando apanhamos indecisos e os distribuímos proporcionalmente, atenção, isso nem sempre é feito. Na última sondagem da semana passada, aquela sondagem do Expresso, houve uma distribuição dos indecisos que não foi proporcional. Eu não sei qual foi, não consegui compreender bem qual foi a base para essa distribuição, mas se tu reparares nos dados brutos e depois nos dados da projeção, a projeção aproxima a AD do PS. Eu penso que eles terão apanhado maior indecisão ou terão indicadores do tipo de eleitores que são e por isso os terão feito esta distribuição. Portanto, haverá o grupo de eleitores à direita que sabe onde não vai votar, mas não sabe onde é que vai votar ainda. Pronto. É isso, quer dizer, eu conheço pessoas que estão nessa situação, portanto, a gente sabe sempre, não é? Ainda ontem estava aqui a ouvir a Susana Paula dizer que quando foi a maioria absoluta do António Costa, amigos dela que tinham votado PS ficaram arrependidos no próprio dia. Claro. São amostras pessoais, não é? Portanto, são coisas que a gente conhece das nossas relações, mas às vezes são indicadores, não é? Bem, agora, creio que há mais algumas coisas que são importantes dizer e aquilo que se vai jogar no futuro é muito esta questão de saber como é que se governa com um Chega muito grande. Sendo que o Chega nos Açores duplica a votação, quase que duplica a percentagem, como sabes, houve mais participação, portanto não duplica bem a percentagem, não duplica o número duplica o número de deputados, mais que duplica o número de deputados, passa de 2 para 5. No continente, ou melhor, nas eleições nacionais, enfim, no país todo, aquilo que se prevê, e não tenho a certeza que vamos ter mais de 20%, como dava a última sondagem, mas aquilo que se prevê é um grupo parlamentar muito grande. Como é que isto determina ou não a formação do próximo governo? Este exemplo dos Açores vai ser muito relevante, porque ele coloca claramente um ónus de dizer o que se faz, não apenas no PSD, mas também no Partido Socialista, como já estamos a ver nestes dias. E eu devo dizer que acabei de ouvir aqui o Pinotes Batista, representante do Partido Socialista, a falar no explicador e primeiro percebe-se um embaraço e depois há um discurso que, quer dizer, custa a engolir, a justificação custa a engolir, porque ninguém está a dizer que o Partido Socialista vai coligar com o Chega. O que se está a dizer é que vão votar no mesmo sentido, que é uma coisa diferente. E não, mistificar sobre esse assunto é mistificar, ponto final, parágrafo, não é? E como eu comecei aqui por falar de Carlos César, porque Carlos César não fez acordos para governar em 96 formais com o PCP à esquerda e com o CDS à direita e governou, apesar de ter o mesmo número de deputados do partido do PSD na altura, portanto, situação mais difícil que a situação de hoje da AD. Portanto, agora, essa necessidade de definição, e vamos ver se esta definição é feita antes ou depois das eleições de 10 de março, eu estou como o Miguel, não sei quais são os calendários, portanto não sei dizer se na Madeira, nos Açores, eu estou com uma opção de misturar a Madeira com os Açores. Estão todos ou com eleições ou entre eleições, é verdade. Portanto, se nos Açores os timings digamos, formação de apuramento dos resultados, formação do governo e da Assembleia, com esta particularidade, que é uma particularidade que não permite ao Partido Socialista nem ao Chega fugirem do problema. É que enquanto cá é possível um governo, digamos cá, isto é, na República, o governo da República, é possível um governo tomar posse sem votar nada, portanto não é necessário aprovar o programa de governo, só se houver uma moção de confiança ou uma moção de rejeição é que é essa votação. Na Madeira não. Nos Açores não. Eu outra vez, estou com esta, não sei disto. E na Madeira também não. E na Madeira também não, porque na Madeira e nos Açores é necessário levar o programa de governo à votação e, portanto, nessa votação o Partido Socialista e o Chega têm que dizer o que é que vão fazer. Vão ter que se definir. Tem que se definir. Aparentemente, pelo que nós ouvimos aqui há bocado, o representante do Chega dizer, o Chega talvez recue e talvez se abstenha. Está disposto a colaborar. Está disposto a colaborar, mesmo sem lhe darem nenhuma pasta, não é? Portanto, ao contrário do que foram dizendo na campanha. Ao contrário do que foram dizendo na campanha. Mas se o Chega não quiser colaborar, vamos ver se o Partido Socialista decide deitar abaixo o governo do PSD. Portanto, o que remete para uma questão
que é, no dia 10 de março, nós vamos ter, há duas coisas que estão, eu diria que há várias coisas em aberto, mas talvez a grande dúvida não é se vai haver ou não maioria de esquerda, porque isso não vai haver quase certeza. Portanto, todas as sondagens são muito unânimes em dizer que os partidos à direita vão ter mais deputados. Por via do Chega, por via da Iniciativa Liberal, 2 partidos estão em crescimento, e à esquerda o Bloco pode crescer alguma coisa, mas o PCP até pode perder outra vez. Portanto, agora, uma coisa é haver uma maioria de direita e o maior grupo parlamentar ser o do Partido Socialista. Portanto, estamos a falar de uma situação inversa de 2015. Outra coisa é termos o que temos agora nos Açores, que é haver uma maioria de direita e o meu grupo parlamentar ser o da AD. Depois aqui pode haver pequenas diferenças, porque como há, mas enfim, os deputados não PSD da AD serão muito poucos, portanto haverá pouca diferença entre ser ou não, se é ou não o maior grupo parlamentar, enfim. Independentemente disso, são as duas questões que estarão muito em aberto nesse dia, porque maiorias absolutas não se vê que nem a AD nem o Partido Socialista possam chegar lá, e portanto estas duas questões vão ser decisivas. E perceber o que é que... Agora eu acho que vão começar outra vez a fazer ao Pedro Nuno Santos perguntas sobre o que é que ele faz, não é? Até porque o Partido Socialista, umas pessoas que não são pessoas irrelevantes, portanto, em primeiro lugar, o primeiro de todos, Francisco Assis, não foi o único, houve mais, Pedro Delgado Alves, talvez de uma forma menos clara, nas outras figuras, Sérgio Sousa Pinto, e houve mais. Não sei se a Ana Gomes também teve uma posição parecida, e houve outras pessoas que já tiveram a posição de dizer, o Miguel Prata Roque, por exemplo, também, de dizer, neste quadro, se nós queremos ser coerentes com o nosso discurso, não há nada com o Chega, não queremos que o Chega chegue do poder, o que temos a fazer é dizer, governem, porque têm a maioria, nós vamos decidindo as políticas ponto a ponto e negociando ponto a ponto, negociando no Parlamento, como é natural fazer-se em negociações parlamentares, que é negociar as leis nos Parlamentos, negociar os orçamentos num Parlamento e não barrar o caminho à partida. E esse ponto percebeu-se até pela cara de Pedro Nuno Santos ontem, que ele percebeu que os termos do debate relativo ao Chega se alteraram a partir de ontem. Aquilo que podia ser uma espécie de... aquilo que ele estava à espera que acontecesse, que era encostar Luís Montenegro à parede e tentar desmentir o não é não, a bola mudou de campo. E hoje aquilo que se pergunta ao Partido Socialista é, então o que é que vocês fazem? E eu estou curioso de ver o que é que vai acontecer hoje no debate. Porque ele vai ter que estar num debate hoje, não é com nenhum destes protagonistas, é com o Rui Rocha, é com a Iniciativa Liberal, mas o tema vai estar lá e, portanto, vai ser interessante ver o que é que ele, entretanto, diz sobre isso.